Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal TNA Nunes. Pessoal, no nosso vídeo de hoje eu trouxe aqui nosso amigo Jânio, zootecnista. Você é de onde mesmo, Jânio? Eu sou natural do Ceará. Do Ceará. Agora no estado de Rondônia. Pessoal, ele é zootecnista, está dando assistência técnica para a gente aqui na área da apicultura. Hoje você está atendendo quantos apicultores aqui na região? Hoje eu estou fazendo um trabalho prestando serviço para o Senar, certo? E estou atendendo um grupo de 28 produtores, 28 apicultores aqui em 6 municípios do estado de Rondônia. Beleza. E pessoal, no nosso vídeo a gente vai estar tratando sobre polinização, sobre a importância das abelhas na lavoura. Sabemos que se as abelhas desaparecerem da face da terra, não haverá frutos e semente. E o nosso amigo Jânio vai estar falando aqui sobre a polinização do café. Eu montei uma parceria com um produtor rural aqui, nosso amigo Marcos. E vocês que me acompanham aí, eu montei uma apiária aqui embaixo, que é uma apiária da seringa, onde que eu estou trazendo aquela série de vídeos de como ingressar na apicultura para vocês. E as abelhas estão aqui já fazendo o trabalho dela, que é a polinização. Você pode trazer algumas informações aí a respeito para as pessoas que nos acompanham, para os produtores, para os apicultores que têm abelha e quer levar as abelhas para uma lavoura. O primeiro passo, se o apicultor tem abelha e ele quer levar para uma lavoura, o que ele tem que fazer antes de ele instalar essas colmeias? Certo. Então, Tiago, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do convite, né, de você ter me chamado para falar sobre esse assunto. Na verdade, eu que agradeço, né? Não falei, mas eu fico grato por ter disponibilizado esse tempo. Acordar cedo, né? Que as abelhas vêm cedo para a lavoura de café. Hoje a gente acordou junto com elas, né? Isso. Então, primeiro eu queria falar sobre o que é a polinização, né? Porque a gente fala a polinização, a abelha é importante para a polinização, mas muita gente, você tem muitos seguidores no seu canal, nem todo mundo sabe o que é a polinização, né? Então a polinização, ela é a transferência dos grãos de pólen, né? Da estrutura masculina da flor para a estrutura feminina de outra flor ou da mesma flor dentro da mesma planta ou de outra planta da mesma espécie, certo? Então essa transferência dos grãos de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina da flor, que a partir daí vai gerar o processo de fecundação, né? Que vai no final gerar um fruto ou semente, que é o que interessa para o produtor, né? Que é o que interessa, vai gerar, no caso do café, vai gerar os frutos do café. Tá. Sobre a sua pergunta, Tiago, sobre o que é preciso para o apicultor na hora de instalar um apiário próximo de uma área de café, primeiro é preciso que ele conheça, né, o cafeicultor. Conheça o cafeicultor, justamente, o manejo que aquele cafeicultor aplica, né, dentro dos tratos culturais, dentro da lavoura, certo? Para que a gente não corra o risco, né, de haver problemas, no caso do uso dos defensivos agrícolas que os cafeicultores fazem, né, dentro da lavoura, e eles venham a prejudicar as abelhas, certo? Então, primeiro, a primeira coisa que o apicultor tem que levar em consideração é conhecer o cafeicultor, conversar com ele, certo? E nunca jamais colocar as abelhas próximo da área do cafeicultor ou de qualquer produtor agrícola, sem antes avisar para ele que está colocando as abelhas ali, né? E sem comunicar ou chegar a conversar com ele e discutir alguns termos, por exemplo, se aquele cafeicultor ele não aplica defensivo durante a florada, né? Se ele pode, no caso, se ele aplicar, se ele poderia mudar o manejo dele e não aplicar os defensivos durante a florada. Durante o período de florada, né? Isso, para que as abelhas não venham a ser contaminadas, né? E venham a morrer. E o apicultor venha a perder o seu trabalho, perder suas colônias, né? E eu até venha contaminar a sua produção de mel. Em outros casos, por exemplo, se o cafeicultor ou o produtor é obrigado a passar um defensivo, um tipo de defensivo durante a florada, mais uma vez o conhecimento, né, o diálogo entre o produtor e o apicultor,
ele é fundamental porque se o cafeicultor for obrigado a passar algum defensivo durante a florada, ele pode avisar o apicultor, ligar, ó, tal dia eu vou aplicar um determinado defensivo e a florada vai estar aberta. Então, o apicultor tem condições de ir lá, fechar suas colmeias durante a noite, né? E quando ele for aplicar o defensivo, as abelhas não vão estar na flor, não vão morrer. Então, a primeira coisa que o apicultor tem que levar em consideração é conhecer a área, certo? Conhecer o produtor e ver se é possível dentro do sistema, dentro das práticas agrícolas que aquele produtor adota, se é possível instalar as colmeias naquela lavoura. Fazer mais uma pergunta para o meu amigo Jânio. Qual o benefício para o apicultor e para o produtor rural, o cafeicultor, das instalações das colmeias em lavouras ou próximo a lavouras de café? Ele vai ter alguma rentabilidade? O apicultor vai aumentar a produção? O cafeicultor pode aumentar a produção também? Ótimo, Thiago, boa pergunta. Então, hoje a gente já sabe que já tem estudos científicos mostrando que o café ele pode aumentar a produção quando você introduz abelhas, né, próximo das lavouras, dos cultivos de café. Ele pode aumentar a produção em cerca de 10 até 30% a mais a produção de café. Justo. É claro que depende muito dos requerimentos, dos requisitos de polinização daquela área. Por exemplo, se a lavoura estiver próximo de uma área de mata, né? Então, normalmente, se essa lavoura está próximo de uma área de mata, ela já tem alguns polinizadores naturais, né? Já tem abelha nativa sem ferrão, abelhas solitárias que já estão contribuindo com a polinização naquele local. Então, no caso, se for uma fazenda, onde que é tudo desmatado em volta, tem a lavoura de café ali no meio. Então, se o apicultor levar as colmeias para lá, naturalmente essa produção vai aumentar mais ainda. Mais do que se fosse em um ambiente onde que teria matas nativas, então, né? Exatamente. Chegaria aí a 30%. De aumento, né? Nesse caso, quando não tem polinização, for uma fazenda muito aberta, né, que não tem árvores para as abelhas nativas nidificarem, né? Então vai ter um déficit de polinização muito maior nessa área. Então quando você introduz colmeia de abelha, né, de abelha africanizada nessas áreas, de abelha Apis mellifera, você percebe um aumento de produção muito maior, podendo chegar até 30% nesses casos. Um resultado muito bom para o cafeicultor, porque você imagina o cafeicultor ter um aumento, vamos supor que mesmo que seja de 10% a mais dentro da produtividade dele, né? Vamos supor se a cada 10 sacas, a cada 100 sacas de café, ele tem um aumento de 10% na produção dele, são 10 sacas a mais a cada 100 sacas que ele está produzindo, né? Então isso tudo com o mesmo manejo que ele tem de irrigação, de adubação, sem plantar mais nenhum pé de café. Pé de café é uma maravilha, hein? Só introduzindo colônias de abelha ele consegue aumentar às vezes de 10%, 15% ou até 30% a sua produção de café. Então, em muitos casos, dependendo de algumas culturas agrícolas, por exemplo, alguns produtores já perceberam tanto a importância da polinização que eles alugam as colmeias dos apicultores, né, para poder fazer a polinização do cafezal naquela época que tem as floradas, e depois os apicultores retiram as colmeias e levam de novo para suas áreas, para seus apiários. Eu vejo aqui na nossa região os cafeicultores estão prestando atenção agora na polinização das abelhas. Nós temos um exemplo aí, já há vários anos trabalhando com abelha em lavouras, colocando as abelhas do Marcelo Canevari. E pelo jeito a produção dele só vem aumentando, né? Exatamente. O Marcelo eu conheço, é um produtor que eu acompanho também. E uma das principais floradas que ele explora, né, uma das principais produções que ele tem lá de mel é exatamente da florada do café, né? Então é claro que a produção dele toda não vem da florada do café, mas ela contribui também. Uma das principais. Isso, então o apicultor, aí na realidade tem chance de surgir uma parceria entre cafeicultores e apicultores, né? Porque ambos têm chance de
de se beneficiarem, né? Se o apicultor consegue instalar apiários próximos às lavouras de café, ao mesmo tempo que o cafeicultor vai ser beneficiado com aumento na sua produção, o apicultor também consegue ter uma produção de mel a mais ali e conseguir ter uma renda melhor, certo? Então, é possível essa parceria desde que tudo no início fique bem acordado, esclarecido, né? Entre o cafeicultor e o apicultor, né? Para que no futuro não venha a ocorrer algum problema, né? E não dê nenhum tipo de intercorrência nessa parceria. Mas é possível sim, ficando bem estabelecido no início, um acordo entre o cafeicultor e o apicultor. Duas atividades consorciadas, uma beneficiando a outra, né? Exatamente. Essas atividades, elas se complementam tão bem, né? Elas se beneficiam tanto uma com a outra que dentro da assistência técnica e gerencial do Senar hoje, que é o projeto que eu participo e que eu atuo como técnico de campo aqui em Rondônia, é o único caso que a gente consegue ter dois técnicos do Senar dentro da mesma propriedade, né? Ter um técnico, no caso, se o produtor for cafeicultor e apicultor ao mesmo tempo, ele pode receber a assistência técnica tanto do café quanto da apicultura, né? Que maravilha. Porque são atividades que realmente se complementam, uma se beneficia com a outra. Essa partinha aqui mais pontuda aqui, ó, mais comprida, essa que eu separei aqui para esse lado de cá, são os estames onde fica o pólen, certo? A estrutura reprodutiva, a parte masculina da flor. E essa que fica bem no meio, tentar isolar ela aqui possível, que ela é tipo um Vzinho assim aberto, ó. Essa aqui, ó. Ah, sim, tô vendo. Tá vendo? Ela é como se fosse um Vzinho, ó, que eu isolei pro lado de cá. A parte feminina? Essa é a parte feminina, é o estigma. Interessante. Então o pólen tem que cair, ele tem que sair daqui, cair aqui, né? No caso do café, do robusta, não adianta nada ser da mesma flor, o pólen daqui não consegue fecundar essa mesma planta, não. Tem que ser de outra. Tem que ser de outra, aí quando ela cai aqui, né? Aí ocorre o grão de pólen vai germinar e vai ocorrer a fecundação. Então toda flor, no caso do café, ela é hermafrodita, ela tem as duas estruturas reprodutivas, tem tanto a parte masculina como feminina. Mas o pólen da mesma flor não consegue polinizar o Essa seria a fêmea? Essa é a fêmea, que ela é mais comprida, ela desce até embaixo. Tenta tirar um macho aí. O macho é só um pininho, né? O macho é esse aqui. Vamos ver se o pessoal consegue ver. Ah, consegue sim. Olha, pessoal, essa é a parte feminina da flor. É um Vzinho. E aqui, ó, a parte masculina. Então a abelha vai tirar o grão de pólen daqui e vai transferir para aqui, ó, no momento que ela está coletando. E aqui ocorre a fecundação da flor, gerando frutos e sementes, né, Jânio? Isso, perfeito. Bacana, cara. Eu não sabia. Assim, eu sabia que ela faz esse trabalho, mas aqui, o reconhecimento aqui da parte feminina e masculina eu não sabia. Então toda planta, ela tem às vezes sistema diferente. Tem muitos que são hermafroditas, né? Tem as duas estruturas na mesma flor. Mas tem planta, por exemplo, como é o caso do melão, melancia, elas têm uma flor totalmente masculina e outra que é hermafrodita, que tem as duas estruturas. Tanto a parte feminina quanto a masculina. Ou tem plantas que tem a flor masculina e a flor feminina, como é o caso do mamão, né? Separado. Mas nesse caso do café, a flor ela tem as duas estruturas dentro da mesma flor, só que o pólen da mesma flor não fecunda essa flor. Não aí é aqui que entra o manejo do próprio cafeicultor, né? Porque aqui são vários clones, né? Diversificados, várias numerações. E é por isso que eles plantam assim, ó, uma do lado diferente, né? Alternando. Isso, alternando, né? O tipo de clone. Se ele plantasse um clone só, vamos supor que ele escolhesse o 08, que é muito bom, né? Aí o que ia acontecer? Não ia haver polinização. Porque como é clone, é tudo um material genético só. É uma coisa aqui só. Nessa linha é tudo como se fosse uma planta só. Apesar de ser várias plantas diferentes, mas é como se fosse um material genético só, porque são clones, né? Então só ocorre essa fecundação quando o pólen dessa outra variedade cai nessa de cá.
Se pegar, por exemplo, o pólen dessa daqui e levar para outra planta dessa mesma linha aqui, que é o mesmo clone, não ocorre fecundação. Por mais que a flor do café seja interessante, ela não é uma planta nativa. Assim, ela é uma planta cultivada, né? Já passou por melhoramento genético, essas coisas, né? E a tendência é ela ir perdendo algumas características. Então as plantas nativas, nativas da floresta, essas coisas, elas tendem a ser muito mais atrativas para as abelhas, porque a tendência dela, o objetivo delas é ser polinizada e é passar os frutos dela para frente, né? Então a tendência dela é ir sempre melhorando o néctar, né? Melhorando a qualidade do néctar, melhorando a qualidade do pólen, para atrair mais polinizadores para ela, né? Mas quando o pessoal, por exemplo, trabalha com planta cultivada, os melhoristas de planta cultivada, eles não olham para essa parte do néctar e pólen, eles olham muito, por exemplo, se a planta produz mais grão, mais pesado, né? Ele olha muito para essas características produtivas. E o néctar, o pólen fica esquecido. É tanto que tem algumas variedades, no caso do melão, você tem várias variedades diferentes, né? Aquele da pelezinha toda amarelinha, aquele da pele enrugada, da pele verde. E aí eles plantam, se você plantar todos eles juntos, tem variedade, apesar de ser a mesma espécie, só muda a variedade. Né? Tem variedade que as abelhas preferem mais visitar do que outras. Outras variedades. Se você plantar todas elas juntas assim, as abelhas preferem visitar mais um tipo do que outro. E é exatamente em função disso, porque quando foram fazendo o melhoramento genético, alguma dessas, da qualidade do néctar, dos recursos, já vai se perdendo. Perdeu, né? E daí as abelhas não visitam. Só ressalvando, se tiver uma planta natural com grande oferta de alimento, provavelmente então as abelhas vão abandonar aquela florada ali onde que é, vamos supor, uma planta que seja transgênica, que foi modificada, né? Para ir em outra planta natural, né? Exatamente. Então a polinização ali vai ser menos, né? Isso, exatamente. Então se tiver uma outra fonte melhor competindo no mesmo momento, elas vão dar prioridade para o que é mais que compensa mais para ela, né? Que é um recurso mais atrativo para ela. Então, que nem a gente estava falando, é que tem um colega que ele tem abelhas, né, próximo à lavoura de café, e ele não viu as abelhas polinizando essa lavoura, né? Então aí já pode ser a influência de uma planta que foi manipulada, né? Que foi selecionada para produção e que perdeu suas características de atrair os polinizadores, né? Pode ser que seja isso associado ao fato de ter outra florada mais interessante do que a florada do café naquele momento, né? Então, como eu falei, normalmente as plantas nativas tendem a ser mais atrativas do que as plantas cultivadas. Exatamente por esse motivo que você falou. No melhoramento genético, eles vão selecionando algumas plantas, né? Normalmente eles não olham muito para a parte do recurso que essa planta oferece, o néctar, pólen, né? Às vezes ele vai diminuindo a qualidade, então os melhoristas costumam olhar mais para a parte das características produtivas da planta, né? Em termos de produção de frutos, né? Maior quantidade de grãos, maior peso dos grãos, né? Então a parte dos recursos florais vão se perdendo porque não se olha muito para essa parte da polinização. Sim, entendido. No caso do café, uma polinização bem feita pelas abelhas, que seja pelo vento, o que pode melhorar em um fruto, em um grão? Certo. Então, com uma polinização bem realizada, bem feita, dentro da lavoura, vai diminuir a quantidade de grãos formados com apenas uma semente, vai diminuir a quantidade de grão xoxo, mal formado, certo? Você vai ter uma maior quantidade de frutos com duas sementes, né? Que são frutos maiores, mais pesados, né? E já tem até relatos de, no caso, um grande pesquisador da área de abelhas, o Dr. David Rubik, que ele falou que, no caso, quando se tem uma polinização bem feita do café, os frutos chegam até a ficar mais doces. Que maravilha, hein? Então, para quem trabalha com melancia, para quem trabalha com café de qualidade, por exemplo, né, que hoje a gente já tem buscado sempre a qualidade, né, o pessoal do café. Para quem trabalha com café de qualidade, eles buscam sempre um fruto mais doce, que vai dar um café, vai conseguir dar uma fermentação boa e fazer um café de qualidade, com uma qualidade melhor, né? Então, para o pessoal que tem, os cafeicultores que têm interesse de trabalhar com
produção de café de qualidade, a polinização pode ser um fator que vai ajudar mais ainda eles a produzir um café com maior qualidade. Que maravilha, que nem... Eu sou mineiro e lá na região de Minas o pessoal planta muito ainda o café catuai. E a catação deles lá são somente grãos selecionados, né? Que eles vendem para fora, para grandes cooperativas aí, para o exterior. E eu vejo eles corrigem tudo, adubo, solo, tudo que a planta necessita, né? Então se ele provavelmente aí trazer mais polinizadores, né, para essa região, né, já que o café deles são selecionados e quando eles vão colher o café caroço por caroço. Isso, exatamente. Então, mais uma vez, quando eles vão colher os cafés, eles selecionam só aqueles mais bonitos, mais granados, né, na hora de fazer essa classificação, né? Então, tendo abelhas para polinizar o café, ele vai ter um maior percentual de frutos desses, que são o padrão que ele precisa para poder produzir um café de qualidade, né? Pessoal, não sei se vocês perceberam aí que a gente está mudando de local aí com as gravações, por causa do reflexo do sol aí atrapalha um pouco na qualidade da imagem. Outra pergunta que eu vou fazer para o nosso amigo Jânio: como que o apicultor pode fazer para aproveitar o máximo da florada do café? Porque ela tem um pique de um dia forte, o segundo dia já enfraquece, o terceiro dia são só algumas pontas que florescem, né? E pelo que eu percebi, é uma explosão de néctar. O que o apicultor tem que fazer com as colmeias, a preparação para obter aí o máximo de recurso da florada do café? Pronto. Então, Thiago, esse ano mesmo eu percebi que tem alguns apicultores que têm apiários próximos das lavouras de café, que algumas colmeias conseguiram produzir mel e outras não conseguiram produzir. Dentro do mesmo apiário você tem colmeias que conseguiram encher a melgueira de mel inteira e outras que não conseguiram ter o mesmo desempenho. Então, o que é que influencia isso, né? Então, primeiro, para poder aproveitar bem a florada do café, você tem que levar enxames fortes, muito populosos, com muitas campeiras para dentro dessas áreas, certo? Porque como a florada é muito concentrada, como você acabou de falar, em um dia, 2 no máximo, elas precisam coletar o máximo de recurso dentro daquele intervalo, certo? Então é preciso que os enxames estejam muito fortes, com muitas operárias campeiras, e além disso estejam com muito espaço, com 2, 3 melgueiras às vezes, se possível, e que essas melgueiras estejam com favos vazios, mas favos puxados já. Porque se você coloca, por exemplo, melgueira, coloca os enxames lá e coloca eles com melgueira de cera alveolada, às vezes a florada é tão intensa que ela não consegue, tão intensa num momento só, né, num dia, 2 ali, que ela não consegue, não dá tempo puxar o favo e ao mesmo tempo vir armazenando néctar nesse curto intervalo. Então o que é que elas vão fazer? Vão encher o ninho de mel. Então o que tiver de espaço vazio ali no ninho, elas enchem de mel. E às vezes quando elas vão começar a puxar a cera, aí a florada tem acabado e o apicultor não consegue aproveitar aquela florada. Interrompendo você um pouquinho, naquela última visita que a gente fez aqui nesse apiário da seringa, esse café aqui, ele florou só as pontas. Foi uma florada pouca, pequena. Ali as abelhas já tinham puxado ali 50% das lâminas de cera alveolada. E que a gente percebeu lá que as operárias estavam competindo com a rainha. A rainha competindo na questão da rainha fazer a postura e as operárias colocando mel antes da rainha fazer a postura. Exatamente. O que aconteceu, né? Exatamente. Como é muito volume de néctar e de alimento, de pólen também, a florada do café produz bem os dois recursos. Como às vezes não tem, se a colmeia não tiver muita abelha para poder puxar a cera dentro, né, e muitas campeiras também, às vezes acontece que não dá tempo ela puxar o favo naquele dia, né? Então ela vai ficar procurando os espaços já de alvéolos, né, que já estejam puxados, de favo já puxado, que esteja vazio e vai colocando néctar. Então ela fica, como o ninho deve ser um espaço que tem que ser ocupado mais pela rainha para fazer postura, né? Se possível ter os 10 quadros de ninho com espaço para fazer postura. Então, o que tiver de espaço vazio ali no ninho, as abelhas vão encher de néctar e pólen e elas acabam competindo com a rainha, né? Entre quem consegue usar o espaço primeiro. Né? Maravilha, bacana. Pessoal, a gente já está finalizando o vídeo. Eu quero agradecer o Jânio novamente por ter aceitado o convite de vir aqui na lavoura de café
E a gente já ficou aqui um bom tempo conversando e observando as abelhas na florada, vendo as espécies de polinizador. E eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Deixa um like aí pra gente, que é de suma importância. Divulga esse conteúdo para as pessoas que é leiga nessa área, para os cafeicultores que não tem essa experiência, que não sabe dessas informações, dos benefícios das abelhas na lavoura de café, o benefício da polinização. Então compartilhe esses vídeos aí no grupo de apicultura, que vocês vão estar ajudando a divulgar conhecimento, assim como eu faço com vocês, divulgando aí o que eu sei, as experiências vividas na prática. Meu amigo Jânio. Bom, queria agradecer de novo, Thiago, por ter me convidado para participar desse vídeo. Queria deixar uma mensagem também para todos os apicultores e cafeicultores também, dizer que é possível a gente conciliar as atividades, que é possível a gente produzir com sustentabilidade, que é possível, unindo as abelhas e a produção agrícola, a gente ter muito mais sucesso, muito mais produção, do que o produtor não ter essas abelhas próximas da sua área. Então, ter essas abelhas mais próximas da sua área, você com certeza vai ter mais ganhos, e os apicultores também. Então, acho que é possível todo mundo trabalhar junto e ter bons resultados. E queria aproveitar também para mandar um abraço aí para todos os apicultores aqui de Rondônia, especialmente o pessoal da assistência técnica que eu acompanho, né, do grupo de apicultores, né, o Thiago também, que eu tenho o prazer de fazer um trabalho aqui com ele também, acompanhando o trabalho dele. Os apicultores lá do meu estado, lá do Ceará, meus amigos, professores e amigos que trabalham com pesquisa com abelhas, que sempre estão cada vez mais buscando informação, conhecimento para repassar, divulgar para todos os apicultores e isso produtores. Que é bacana, né? A nossa união soma força e todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. Todo mundo, assim, seguindo o exemplo das abelhas, né? Todo mundo vai contribuindo com um pouquinho, cada um dentro da sua área, e a gente consegue fazer um bom trabalho. E também um abraço para os meus familiares, né? Estão todos lá no Ceará, que eu deixei lá, e estou com bastante saudade. Breve. Eita. O seu pai, o nome dele? Meu pai é o João Félix. João Félix, um abraço para o João Félix. A mãe? Minha mãe é a Dona Francisca. Um abraço também para a Dona Francisca. É isso aí. Então é isso aí. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Capricha no like. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que a gente traz mais informações para vocês no futuro, eu posso estar fazendo novamente um convite para o nosso amigo Jânio, se ele aceitar, claro. Exatamente. Para trazer mais novidades aí para vocês sobre o mundo da apicultura e os benefícios das abelhas. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, até mais.